ministrando esse curso do livro de Daniel, que é realmente sensacional. Eu posso garantir a vocês, irmãos, se vocês fizerem propósito de irem até o fim, vocês vão perceber que vocês vão chegar muito mais fortes espiritualmente do que vocês começaram esse curso. Com certeza. Porque nós conhecemos a história do passado, Deus apresentando as coisas do presente, o que vai acontecer no futuro, toda a história de Daniel tem aplicação para a nossa vida espiritual, para a nossa transformação, para o nosso crescimento. Então, eu quero fazer uma breve oração, porque nós vamos abrir a palavra de Deus e precisamos de autorização para isso. Feche seus olhos. Amado e bondoso Deus, nós estamos aqui estudando a Tua palavra. Nós estamos aqui nesta noite para buscar de Ti poder, Senhor. Por isso, batiza-nos com o Teu Santo Espírito. Queremos aprender tudo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar enquanto vida tivermos aqui. Por isso, Deus querido, que o nosso professor, o Espírito Santo, se faça presente. E daqui por diante, ele leve esse culto, trazendo impacto na nossa vida espiritual, impactos positivos. Nós pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá então, irmãos. O livro de Daniel, ele começa com um confronto militar. Logo no início, né? Babilônia contra Jerusalém. Todos estão ouvindo aí? Faça só assim, olha, para eu poder saber que está todo mundo prestando atenção. Ah, legal, obrigado. Então, voltando, o livro de Daniel, ele começa com um confronto militar. Babilônia contra Jerusalém. E no ano terceiro do reinado de Joaquim, que era o rei, na época em que Babilônia invadiu, né, cercou Jerusalém, ele era o rei de Judá, Nabucodonosor sitiou Jerusalém. Antigamente era assim, para vencer a batalha, para vencer naquele momento a guerra, a cidade era cercada e ali eles ficavam até as pessoas não conseguirem mais ficar ali dentro, ou saíam, ou abriam, ou se entregavam, ou morriam, né? E isso aconteceu no ano 605 a.C., quando os babilônios cercaram Jerusalém, a capital de Judá, e deportaram os seus moradores. E dentre esses moradores se achavam Daniel e os seus 3 amigos, cujo nome é Ananias, Misael e Azarias. Ok? Existem algumas evidências para que nós acreditemos que o livro de Daniel tenha sido escrito por ele mesmo. Se não, vejamos. Primeiro, somente alguém que tenha vivido no século VI a.C., podia conhecer os detalhes como contidos no livro. Detalhes, pequenos detalhes. Então, só alguém que viveu naquela época poderia contar o que aconteceu. É como se você contasse um sonho em detalhes como você viveu. E o outro ponto também é que o próprio Cristo afirma que o autor do livro de Daniel foi Daniel. Querem prova disso? Vamos abrir as Bíblias todo mundo junto. Lá no livro de Mateus... no capítulo 24 do livro de Mateus, eu já queria pedir logo ao Daniel que lesse esse versículo para a gente, Daniel. Mateus 24, versículo 15. Mateus, todos me ouvem? Mateus 24, 15. 24, 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo. Quem lê, entenda. Jesus, e ele mesmo afirma que quem escreveu o livro de Daniel foi o próprio Daniel. Amém? Agora, uma coisa interessante, irmãos. No livro de Isaías, nós vamos ver que o exílio, em especial de Daniel e seus amigos, seus 3 amigos, já estava profetizado 1 século e meio antes disso acontecer. Sabia, Ellen? Antes disso acontecer, Deus já tinha falado que esse cerco de Babilônia em Jerusalém aconteceria. O profeta Isaías, falando ao rei Ezequias, depois dele ter cometido um grave erro em mostrar as suas riquezas, em mostrar as suas conquistas, a conquista do seu reino, para uma comitiva enviada pelo rei, naquela época de Babilônia, que era Merodach Baladã, né?
Eu só quero fazer um parêntese aqui. Merodach-Baladan. Olha, que nome é esse, né? A minha mãe queria colocar o meu nome de Demétrio Heleno. Demétrio Heleno. Meu pai, que estava viajando, estava fora, estava na Inglaterra, ele chegou, e quando a minha mãe falou, o nome dele, não, pelo amor de Deus, não faça isso, que nome é esse? Vamos colocar o nome dele de Ney Robson. Ele melhorou um pouquinho, mas a coisa ainda ficou ruim. Então, Merodach-Baladan era o nome do rei, então, de Babilônia naquela época. E, ao invés de Ezequias dar crédito a Deus, falar de Deus, aquela comitiva que estava vindo ali, e falar do seu poder, ele disse o seguinte, que está escrito lá em Isaías 39, versículos de 5 a 7, que eu gostaria de pedir ao nosso pastor que lesse. Vejam só o que Isaías falou, então, para Ezequias. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia e não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos, que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. Obrigado, pastor. Vocês viram, então, que Deus... eu vou falar bem rapidinho o motivo pelo qual o profeta Isaías falou isso para Ezequias, ok? Lá atrás, quando Salomão morreu, o seu filho, se eu não me engano, Jeroboão, né, pastor? Ele assumiu o poder e ele, então, conseguiu dividir o povo de Israel. 2 tribos ficaram para o norte, para o sul, e as 10 outras tribos ficaram para o norte. Com isso, começou a ter guerra entre eles, e entre eles existiam 2 grandes, vamos dizer assim, 2 grandes impérios também naquela época, que era o Egito e a Assíria. Bem, por fim, uma única parte do povo que sobrou, na verdade, foi o povo judeu, porque Israel acabou sumindo, enfim, ficou só os judeus. E quando tudo estava em paz, quando tudo estava tranquilo, Deus, então, falou para Ezequias, o rei, de que ele morreria de uma erisipela que ele adquiriu. E, então, Isaías falou isso para Ezequias, e Ezequias começou a chorar e disse, Senhor, agora que está tudo em paz, está tudo tranquilo, eu coloquei a casa em ordem, acabei com imagens, culturas, cultos que não eram direcionados a ti, agora que está em paz, que eu posso viver tranquilo, você vai me tirar a vida? Aí Deus ouviu a oração e mandou com que Isaías voltasse e dissesse para ele, olha, Deus ouviu a sua oração, você vai viver mais 15 anos. O que você quer como prova de que Deus vai cumprir isso? Você quer que Deus atrase ou adiante o sol em 10 graus? Aí ele disse, olha, adiantar o 10 graus é fácil, eu quero ver atrasar. Então, eu quero que ele atrase. E ele atrasou 10 graus. E agora, pastor, reestudando Daniel, eu vi que o sol já tinha se posto. E ele voltou 10 graus. A 1000 quilômetros dali existia um povo que estudava os astros. Era pequeno a princípio, mas foi crescendo. E quando eles viram aquilo e souberam daquilo que tinha acontecido com Ezequias, que a ferida dele tinha curado, ele não morreria mais, ele viveria mais 15 anos. Então, o rei Merodach-Baladan, ele manda, então, uma comitiva para poder saber daquele milagre que aconteceu, em todos os sentidos. E quando chegou lá, era a oportunidade que Ezequias tinha de falar para aquele povo do Deus verdadeiro. E quem sabe eles mudarem e pararem de adorar astros como eles adoravam, estudar sobre astrologia, adorar outros deuses, vários deuses. E ele, então, deu um mau testemunho quando ele mostrou a casa dele, o carro dele, o dinheiro dele, a televisão de 60 polegadas, ele mostrou todo o seu material bélico, enfim, ele mostrou tudo aquilo e não falou de Deus. E aqui cabe uma lição para a gente. A gente não pode perder o nosso tempo na nossa vida. Nós precisamos falar de Jesus. Jesus salva, Jesus transforma. E a gente não pode perder tempo de ficar conversando coisas frívolas que não traz elevo espiritual para a nossa vida.
A todo momento, onde nós estivermos, no trabalho, na escola, aonde estivermos, que busquemos sempre convergir a nossa fala para, ainda que seja uma frase, Jesus te ama. Essa é uma semente que vai ficar no coração dessa pessoa e vai crescer. Infelizmente, Ezequias não fez isso, e Isaías volta para ele e pergunta: o que você disse para essa comitiva? Eu mostrei tudo. Ele falou a verdade também. Mostrei tudo que eu tenho no meu reino. Aí ele falou: por causa dessa sua atitude, o olho desse povo vai crescer, vendo todo esse ouro que você teve, toda essa riqueza que você teve, vai voltar aqui e vai levar o povo para a cidade deles como escravos. E olha, da tua própria família, genealogia, da tua própria família, serão levados também e serão eunucos lá. Então, esse foi o primeiro, pelo que nós lemos aqui, pelo estudo que eu já fiz, esse foi o primeiro desafio, né, que Daniel teve. Com 18 anos de idade, Daniel chega, então, lá em Babilônia, e ele se torna, então, eunuco. Para aqueles que não sabem, ele foi castrado com 17, 18 anos de idade. E esse jovem com 17, 18 anos de idade, passando por esse aperto, ele poderia conjecturar por que Deus deixou isso acontecer, por que eu estou vivendo isso, mas não. Ele foi muito bem educado na sua infância. Por isso, Ellen, eduque bem o seu filho, eduque o seu filho nos caminhos que ele deve seguir, e ele nunca vai se desviar dele. Ele vai ser um orgulho para você, minha filha. E para todos nós, irmãos, todos nós, ainda que as intempéries sejam fortes na nossa vida, ainda que as ondas que estão vindo na nossa frente queiram nos estragar, queiram nos matar, creiam, Deus está conosco. E Daniel acreditou nisso e foi firme. Amém? Então, nós já entendemos mais ou menos o livro, com certeza, com o caminhar, nós vamos entender mais ainda. E vamos para a pergunta seguinte, que eu gostaria que o Lucas, que está nos ouvindo, respondesse, Lucas. Daniel 2, 28 e depois 10, 14. Lucas, que tempo profético recebe grande ênfase no livro de Daniel? O livro de Daniel, ele fala de um tempo que o Lucas vai ler para a gente. Preste bastante atenção, irmãos. Daniel 2, 28, se vocês quiserem acompanhar. Daniel 2, 28 e depois Daniel 10, 14. 2, 28 diz assim, o Lucas vai ler. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Amém, amém. A resposta para essa pergunta é a seguinte, como nós acabamos de ver. Obrigado, Lucas. A mensagem de Deus foi clara, foi objetiva. Uma parte do livro de Daniel referia-se a dias muito distantes, para os nossos dias, né? Período também que na Bíblia é conhecido como últimos dias. Querem ver? Vamos abrir lá no livro de 2 Timóteo, lá no Novo Testamento, versículo 3, 1 e 2. 2 Timóteo. Sabe, porém, isto nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, lactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Amém, muito obrigado. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Tudo que Daniel viu lá no passado é o que a gente está vivendo agora. Por isso que a resposta para essa pergunta que o Lucas respondeu é: que tempo profético recebe grande ênfase no livro de Daniel? Os últimos dias, os últimos tempos, é o que nós estamos vivendo agora. Então, o livro de Daniel foi escrito, idealizado por Deus para nós estudarmos agora. A próxima pergunta que eu gostaria que a Marileide
respondesse para a gente, Marilene, já vou adiantar, Daniel 2, 12, 2 e 4, aliás, 4 e 9, perdão, Daniel 12, 4 e versículo 9. A pergunta é a seguinte, vocês já podem abrir aí. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Amém. Versículo 9, ele respondeu, vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Amém, amém. Obrigado, Marileide, obrigado. O livro de Daniel, ele teria uma parte selada, que seria compreendida apenas no tempo do fim. Então, não era para o tempo dele. Tanto é que quando a Marileide lê aqui o versículo 9, o anjo responde para ele, vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas para o tempo do fim. Não era para o tempo dele, era para o nosso tempo. E nós estamos abrindo o livro de Daniel agora para poder estudar. Então, Daniel recebeu as instruções de fechar e selar o livro. E estas profecias, até que no tempo determinado, fosse estudado diligentemente o livro de Daniel e fosse nos revelado os mistérios que Deus teria para nos revelar nesse tempo do fim. Daniel 12, 4, ele diz assim, olha, preste atenção, ele diz assim, eu vou ler novamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. E essa profecia está acontecendo também agora, irmãos. Porque tudo que nós estudamos aqui foi o que Daniel escreveu há mais de 2000 anos atrás. E nós estamos esquadrinhando, nós estamos estudando. Uma profecia está se cumprindo nesse exato momento aqui na nossa vida. Isso é maravilhoso. E nós somos participantes dessa profecia. Louvado seja Deus. A próxima pergunta, eu quero voltar aqui agora para o Wagner. Wagner, Daniel 12, 6 e 7. Responde para mim a pergunta que eu vou fazer agora. Quando se inicia o tempo do fim? Preste atenção, irmãos. O nosso Deus, ele não é regido pelo tempo, né? Nós, sim. Nós temos 24 horas, acordamos e tudo mais. Então, para que chegasse o tempo do fim para nós, era necessário que nós entendêssemos quando começaria isso. Então, é essa resposta que o Wagner vai dar para a gente agora, da pergunta que eu mais uma vez vou fazer. Wagner, quando se iniciaria o tempo do fim e os mistérios do livro de Daniel poderiam, então, ser compreendidos? Vamos saber quando foi? Lê para a gente Daniel 12, 6 e 7. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando se cumprirão essas maravilhas? Ouviu o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Amém. Obrigado. Então, nós vamos agora voltar lá no tempo da nossa escola, estudar matemática. A gente vai destrinchar isso agora. Bem, como nós vimos, as profecias seladas de Daniel só seriam compreendidas quando chegasse o tempo do fim. E isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, vamos lá, irmãos. A expressão tempos na Bíblia equivale a anos. Tempos igual a anos, ok? Vamos ler lá Daniel 11, 13, para a gente poder começar a entender. Daniel 11, versículo 13. Daniel 11, versículo 13. Porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira. E ao cabo de tempos, isto é,
de anos, virá à pressa com grande exército e abundante provisões. Irmãos, olha que maravilha. A Bíblia, ela decifra as dúvidas que nós temos, né? Olha que maravilha. A própria Bíblia disse que tempos equivale em profecia a anos. Então, vamos lá. Um tempo é igual a um ano. Um ano tem quantos meses, irmãos? 12 meses. Então, ele falou um tempo, ou seja, 12 meses. Depois, 2 tempos, está no plural. 2 tempos, 2 anos, concordam? Ok? Então, 2 anos tem quantos meses? 24 meses. Então, nós já temos aí 12 meses mais 24 meses, ok? Mas ele também fala que tem um meio tempo, 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. A metade de 1 tempo é a metade de 1 ano. Quanto tem a metade de 1 ano? 6 meses. 6 meses, ok. Então, nós temos aí uma soma, precisamos fazer uma soma. Nós temos 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, ou seja, 3 tempos e meio. Temos 1 ano, 2 anos e metade de 1 ano. Temos 3 anos e meio. Então, nós temos em meses, 12 meses, mais 24 meses, mais 6 meses. 12 mais 24 mais 6 é igual a 42 meses. Opa! 42 meses. Agora, vamos para a próxima. Guardaram aí? 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo é a mesma coisa que 1 ano, 2 anos e 3 anos e meio. E é a mesma coisa que 12 meses, 24 meses e 6 meses, que dá 42 meses. Por que eu estou falando isso? Porque no livro de Daniel, na Bíblia, nós vamos ver a expressão 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Vamos ver a expressão 1 ano, 2 anos e metade de 1 ano, assim como também vamos ver 42 meses, que é a mesma coisa, como nós vamos ver agora na próxima pergunta, que eu vou pedir novamente ao nosso irmão Daniel, que leia para a gente Daniel 4, versículo 7. Então, irmãos, em profecia, quanto tempo representa um dia literal? Em profecias, quanto tempo representa um dia literal? Números 14, 34 e Ezequiel 4, 7. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando 1 ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Amém, obrigado. Vamos agora para Ezequiel. 40 dias te dei, cada dia por 1 ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Essa primeira parte, né? 40 dias, cada dia por 1 ano. Amém, obrigado. Irmãos, só para a gente voltar e também esclarecer um pouco. Obrigado, Daniel, muito obrigado. Só para que a gente possa esclarecer aí, no primeiro versículo que o Daniel leu, 14, 34, o povo de Israel chegou diante, quando tinha já cruzado o Mar Vermelho, chegou diante lá da cidade que eles precisavam tomar, porque era deles, era a posse deles, né? Mas lá vivia um povo muito forte, que eram os filisteus. Então, o que fizeram? Pegaram um homem de cada tribo, foram os 12 da tribo de Israel, foram espiar, e eles ficaram lá durante 40 anos, vendo como era a vida lá dos filisteus, e voltaram. Quando eles voltaram, eles ficaram 40 dias lá. Quando eles voltaram, 10 deles disseram assim: olha, a gente não vai enfrentar esses caras, não, eles são muito fortes, os caras são grandes, como é que a gente vai vencer eles? E 2 disseram assim: não, vamos partir para cima, que foi Josué e Caleb. Vamos para cima, Deus está conosco. Gente, Deus já tinha acabado de abrir o Mar Vermelho, mostrando seu poder. E a maior parte daquele momento duvidou. A gente, às vezes, também faz a mesma coisa. Deus acaba de fazer um milagre grande na nossa vida. E daqui a pouco a gente está duvidando, está entrando em depressão, às vezes está vivendo ansiedade, está vivendo estresse, quando Deus diz para a gente: não andeis ansiosos, eu estou contigo, jogue nas minhas costas todos os seus problemas, todos, e eu vou aliviar. E o que aconteceu? Quando eles viram que tinham errado, Deus disse para ele: olha, vocês ficaram 40 dias lá, 40 dias, vocês não confiaram no meu braço, vocês tiveram medo. Então, para cada dia que vocês ficaram lá, vai ser 1 ano que vocês vão ficar
andando no deserto até voltar para cá. Eles ficaram rodando no deserto durante 40 anos. Então, irmãos, ao lidarmos com o período profético, um dia equivale a um ano literal. Então, guardem isso. Em profecias, um dia é igual a um ano literal, ok? Um dia é igual a um ano literal. Bem, assim, nós podemos interpretar o que nós acabamos de ler dessas duas passagens, que 42 meses ou 1.260 dias é a mesma coisa. Se nós pegarmos lá 42 meses e multiplicarmos por 30, nós chegaremos a um total de 1.260 dias. Mas eu disse que em profecia, um dia é igual a um ano. Então, 1.260 dias, nessa profecia de Daniel, são exatamente 1.260 anos. E este período de tempo, ou seja, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que é a mesma coisa, aparece em Daniel 7:25. Vamos abrir lá a Bíblia em Daniel 7:25? Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ok? Então, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, a gente sabe que é igual a 42 meses e a gente sabe que agora também é igual a 1.260 anos. Certo? Ok, então, quando aparece aqui em Daniel 7:25, quando fala do momento em que os santos, ou seja, os filhos leais de Deus, seriam entregues nas mãos do chifre pequeno, como nós lemos aqui, trata-se de um poder contrário ao de Deus. Vamos ver Daniel 7:21. 7:21, ainda no mesmo livro de Daniel, vamos lá ler o livro de Daniel 7:21. Eu olhava e eis um chifre que fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Nós vamos aprender mais à frente o que significa esse chifre, esse poder, que perseguição foi essa. Então, é muito importante nós reservarmos tempo para os próximos estudos que nós vamos fazer. Já estamos na reta final, chegando aí ao fim do nosso estudo. Agora, a próxima pergunta eu quero fazer para Ellen. Ellen, minha filha, abre lá no livro de Provérbios, e todos vocês também, lá no livro de Provérbios. A pergunta é a seguinte: irmãos, qual as consequências de nós rejeitarmos a mensagem profética? Provérbios 29:18 dá a primeira resposta. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Amém, amém, maravilha. Pastor, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20. É bem direto. Não desprezeis as profecias. Amém. Amém. Irmãos, quando as pessoas desprezam a mensagem profética, elas perdem o padrão moral de Deus para as suas vidas. Perde completamente. O resultado, sabe o que é o resultado? A degradação. Guardem isso. Sem Deus, o homem se corrompe. Aquele que tem Deus na sua vida não se deixa corromper, porque Deus faz parte da sua vida. Então, sem Deus, o homem se corrompe. Então, a palavra profética é a forma que Deus usa para demonstrar que nós podemos confiar nele, no que ele diz a respeito da nossa vida presente e também no que ele tem revelado quanto ao futuro. Irmãos, Deus sabe o que vai acontecer com cada um de nós que estamos aqui nessa sala amanhã. Ele sabe se nós terminaremos a semana que começa amanhã, na verdade começa hoje, mas para trabalho, estudo, começa amanhã. Ele sabe se nós vamos chegar ao final da semana que vem ou não. Ele conhece o nosso futuro desde o nosso passado. No livro de Jó, ele diz assim, que ele nos conhece desde que nós éramos líquidos. O nosso Deus conhece tudo. E ele revelou o que vai acontecer no futuro para aqueles que querem realmente se salvar, não passar pela morte eterna. Imagina você dormindo essa noite,
para nunca mais acordar, nunca mais ver a luz do sol, nunca mais ver seus filhos, sua família, nunca mais. E é isso que Deus não quer. E é isso que o inimigo quer. Ele quer que nós caminhemos para o mesmo lugar aonde ele vai, que é a morte eterna. O lago de fogo e enxofre foi feito para Satanás e os seus anjos, não foi feito para o ser humano. Porém, aqueles que quiserem estar nesse lago de fogo foi porque negaram a Deus um dia, não quiseram caminhar nos caminhos de Deus. E, quem sabe, demoraram até também para tomar a decisão na sua vida. A decisão a ser tomada é hoje, é agora, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E a última pergunta eu quero deixar, então, mais uma vez, para o Lucas responder para a gente. Lucas, está lá em Mateus 24, versículo 15, que advertência deu Jesus ao falar sobre uma profecia de Daniel. Mateus 24, 15, Jesus responde através do nosso irmão Lucas. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Amém. Obrigado, Lucas. A resposta para essa pergunta é ler e entender. Jesus nos faz essa advertência. Leiam e entendam. Nós vamos ler e vamos estudar. E quando nós estudamos, nós passamos a entender, e isso precisa fazer parte da nossa vida, aplicação para a nossa vida. Esses são os desafios para todos nós. Agora que nós já descobrimos que já estamos vivendo no tempo do fim, quando as profecias de Daniel já podem ser desvendadas, nós vamos aprofundar o nosso estudo mais à frente. Na lição do próximo domingo, nós vamos descobrir como Deus cuida dos seus filhos, independentemente das circunstâncias adversas. Ao longo do estudo, nós vamos saber exatamente a data que começou o tempo do fim e quando ela terminou. Nós vamos entender também o que aconteceu nesse período de 1260 anos. Os santos foram perseguidos por esse chifre pequeno que surgiu. Esse chifre pequeno fez guerra contra os céus e fez guerra aqui na terra. E mais, ele foi perseguir os santos do Altíssimo. Então, nós vamos entender tudo isso nos estudos que virão aí à frente. No próximo domingo, são dois poderes em conflito. Eu já posso adiantar que esse conflito começou no céu e se estende aqui na terra, e até os dias de hoje vai ser assim até a volta de Jesus. Mas antes da gente passar, eu pulei aqui uma etapa, eu ia deixar isso para depois, mas eu gostaria de falar agora. Esse período, irmãos, do chifre pequeno, esse período de perseguição do chifre pequeno aos santos do Altíssimo, que a gente leu lá em Daniel 7:25, ele se cumpriu na história nos anos de 538 depois de Cristo e foi até o ano de 1798 depois de Cristo. Aconteceram fatos ali que desencadearam algumas coisas que nós vamos ver. Eu estou deixando assim para que a gente possa realmente estar domingo que vem aqui, a cada domingo juntos, aprendendo mais. Então, em 1798, acaba esse período de 1260 anos, que é o tempo do fim. O que eu posso adiantar para vocês é o seguinte: o tempo do fim para o nosso planeta começou no ano de 1798. Então, nós estamos vivendo agora os últimos momentos da história desse mundo. E queira Deus que todos nós, no findar deste mundo, todos nós estejamos salvos e subamos junto para as mansões celestiais, para lá vivermos com Cristo durante 1000 anos e depois essa terra transformada, voltarmos para cá e vivermos então eternamente. 1798 começou o tempo do fim, mas tem muito mais coisa aí pela frente. Obrigado aí. Vamos orar então. Te agradeço, meu Deus, por tua bondade, principalmente teu carinho, cuidado em revelar aos teus servos, os profetas, tudo o que precisamos, Senhor, saber sobre a proximidade da tua vinda. E nós temos visto, Senhor, já nesta introdução, no primeiro estudo, o quão importante é
estudarmos, esquadrinharmos cada detalhe, e é possível entendermos. E também, Senhor, nos prepararmos então para que nesse tempo do fim o Senhor não pegue ninguém de surpresa. Eu peço também que toque em nosso coração aquele senso de urgência, aquele senso de missão do ID, de nós compartilharmos esse estudo com outras pessoas, para alcançarmos o máximo de pessoas, porque não podemos calar e ficar para nós mesmos. Esse é o meu pedido, essa é a minha oração, que o Senhor abençoe a todos, conforte o coração de todos, em nome de Jesus. Amém.